Carol. Já está gravando. Tá ótimo. Então, semana passada nós falamos sobre transfiguração, né? Começamos a falar sobre ela. E a gente já viu que isso é comum, né? Até com o Divaldo, né? A gente tem visto muito, né? A transfiguração. E todos nós estamos transfigurados muitas vezes durante o dia aí com as nossas condições. Chega a mulher e fala assim, não, mas você mudou, hein? Parece um monstro. A gente está transfigurando com o outro lado, né? Então, é normal que a gente reflita, né, as nossas condições no nosso externo, nas nossas aparências, nas nossas imagens. O próprio corpo é uma transfiguração, né? O próprio corpo, ele demonstra o que nós somos. Por isso que o psicólogo, aquele que faz uma leitura, né, da tua imagem, ele descobre o que você tem, né? Então, ele olha assim, o seu olhar, seu jeito, suas expressões, você está modificando a sua imagem. Por isso que fala que sorrir seria bom para todos nós, né? Indivíduo alegre, sorridente, ele coloca isso transfigurado no ambiente. O ambiente se transfigura quando ele faz isso. Todo mundo fica esperando aquele cara alegre para melhorar o ambiente, né? Agora, sempre tem um que vem e piora o ambiente, né? Se transfigura naquele ambiente. Ele coloca um ambiente ruim, ele coloca... E a gente está sempre vendo também as nossas casas, nossas vidas, todas transfiguradas, porque são fluidos, né? São fluidos, são radiações que nós fazemos nos ambientes. E aqui a gente assiste uma transfiguração de Jesus, que ele se irradia, né? Ele se irradia no próprio elemento corporal as mutações, e não só no elemento, mas também no ambiente, né? Então, não tem fenômeno extraordinário, fora de lei natural nenhum. Simplesmente é um conjunto molecular, atômico, que está envolvendo as nossas ações do pensamento, e a gente está moldando, né, por assim dizer, o lugar. O corpo é um lugar, então nós transfiguramos esse lugar, nós mudamos esse lugar. Então a gente quer tratar isso aqui sempre com um fato fenomênico, mediúnico, né? E sendo que a própria vida é um exemplo disso. A própria vida nossa é um exemplo. Então vamos dizer que isso aqui é um fato muito comum, né? Como coloca Allan Kardec, que não é um fato extraordinário, longe da natureza humana. Jesus sempre fazia algo que tinha os próprios homens, ele não fazia nada que os homens não tivessem. Ele veio aqui sensacionalista, né? No fantástico, no maravilhoso, mudando, fazendo o que ninguém dá conta de fazer. Não foi bem isso. Então, ele fazia pelas suas condições elevadas, mas que todos nós temos esse princípio também de fazer. Não é próprio só de Jesus, mas como Jesus era uma evolução muito além de nós, ele poderia, sim, né, operar chamados verdadeiros milagres, né? Porque o homem era ignorante, não sabia fazer leitura, então tinha que ter um nome que classificasse esses fatos que Jesus fazia. Então era mais cômodo dizer, né, que seria um milagre, seria algo fora das leis naturais. Essa questão dos milagres, a gente já vem desde o início comentando, falando, né, que
realmente é a transgressão da natureza, né? Seria algo que estivesse além da natureza, mudança fora das leis naturais. Isso não acontece, né? Jesus nunca fez isso. Ele nunca veio aqui na Terra operar nada fora do que o homem no mundo, qualquer homem no mundo fazia, né? Porém, tem algumas coisas que nós vamos discutir aqui que não são muito comuns, que a gente acha, isso aqui não acontece, não. E a gente vai ver, no fundo, o que acontece, só que nós não percebemos. As coisas vêm e acontecem e nós não percebemos que os fatos acontecem, né? Então, a gente leu aí sobre a transfiguração, eu creio, nós não lemos esse item 44, não, lembra? Que foi a explicação. Vocês estão lembrados? Eu acho que não lemos, não, né? Não lemos, não. Então, a gente podia ler esse aqui. Bom, primeiro que Jesus se transfigurou no Monte Tabor. Só dar essa ligeira explicação, né, que é da leitura passada. No Monte Tabor, ele subiu, uma montanha de 1.000 metros de altura, né? Então, ele subiu lá com seus discípulos. Aqui é o João, foi o João, Jesus, Tiago e Pedro, né? Então, só estavam eles com Jesus subindo lá em cima, né? Então, subiram e lá Jesus, no alto do monte, se transfigurou. Mostrou totalmente iluminado, irradiante, né? Uma alva inigualável, né? Então, aquela expressão totalmente iluminada, né? Sua figura iluminada. E aquilo foi assim rápido, não foi nada demorado. Foi que logo que eles olharam para o lado assim, né, deram uma olhadinha para o lado, Jesus já estava sozinho, não tinha mais Elias, porque nesse momento se transfigurou e apareceu João Batista e Elias, ou seja, materializado, ou aparentes, né? Aparição momentânea, que a gente tem esse fenômeno aqui direto, que nós vemos, né? Temos as aparições. Quem já acordou à noite e viu uma imagem de alguém, assustou, e a gente tem realmente essas visões. E aqui poderia ser num grau de materialização, como poderia ser de aparição para os três que estavam lá, né? Então, foi um momento assim rápido, né? E Jesus descendo com eles sozinho lá com os discípulos, falou para eles: ó, não conta para ninguém por enquanto não, hein? Isso aqui é segredo nosso. Por enquanto não está na hora de contar, não. Não vai dar problema, burburinho. Então, aí a gente teve uma passagem aí que Jesus se transfigurando. O que de fato aconteceu na transfiguração? Vamos ler aí, então, o item 44. Quem está mais fácil aí para a leitura? Pode ler, Perim? Sim. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 30, é um fato bastante comum que, em consequência da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. Isso está lá no capítulo 14, 35 e seguintes. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, nenhuma há que esteja fora das condições da humanidade,
e que não se encontre nos homens mais comuns, porque estão na natureza. Mas, pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima das do vulgo. Elas nos representariam, à parte, o seu envoltório carnal, o estado dos poucos espíritos. Por... também pode ser. O estado dos puros espíritos. Aqui por nós poderia ser poucos também. O fato é que, como é que seria essa... Vocês gostariam de perguntar ou falar sobre essa irradiação? Isso é uma modificação das estruturas moleculares do corpo? Altera de fato ou é uma impressão em torno do corpo que se dê? Não altera as células do organismo? Como é que seria esse fenômeno? As células são alteradas? O que vocês pensam? Será que ela muda de lugar, né? Ela muda de configuração, mas elas não são alteradas. No caso de Jesus, não sei, né? Mas também acho que não. Ela pode ser expandida ou mudar, não sei, muda do perispírito para o espírito, assim, é a noção que eu tenho quando falo em transfiguração, porque vai haver o movimento interno, interior, né, na estrutura do corpo, E o que é que divide o corpo do espírito? É o perispírito. Então, aí, ele que imprime. Então, vai haver uma modificação nessa movimentação aí de passar do perispírito para o corpo. Será que se a gente tivesse um sentido mais amplo, apurado, será que a gente conseguiria ver em cada um de nós uma expressão a mais do que nós vemos? Será que existe em torno de nós materialidade que nós não conseguimos identificar por condições sensoriais que não temos e não percebemos? Será que seríamos assim vistos diferente? Será que Jesus olhava assim para os homens e percebia o campo vibratório em torno deles, ou só via aquela imagem como nós vemos todos nós nas aparências? De vez em quando aparecem uns companheiros aí vendo estranhadamente, né, em torno das pessoas, imagens, envoltórios diferentes, diz assim que tem uma aura, né, que está vibrando em torno do corpo. Isso é materialidade, é uma irradiação, não é? De energias. E o corpo nosso é energia? Sim. Pensado. Não seria, então, a transfiguração uma notória modificação desses elementos em volta do organismo que pudesse dar uma caracterização diferente da imagem visual, né? Ou teria mesmo que modificar as células, desorganizar as células para depois reordená-las? O que seria mais fácil de acontecer? É o envoltório em volta de todos nós tornar-se visível, né, com as nossas vibrações, porque eu posso vibrar negativamente e eu ser visto como um monstro, né? Ou seja, como uma imagem negativa. E eu poderia ser visto como uma imagem positiva.
É tornar-se visível, materializado o nosso campo vibratório. Seria isso a transfiguração? Sim, e o seu brilho corresponde à sua qualidade moral, à sua evolução. Né? No caso de Jesus aqui, fala aqui, ó, a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Né? Então, vai do nível moral do espírito. Né? No caso de Jesus, era uma excepcionalidade. Exato. A gente sabe que todos os materiais têm essas irradiações, né? E quando há uma mente coordenando, como a de Jesus, ele irradiou diferente, né? Com um fulgor diferente. Nós irradiamos diferentemente. Então, qualquer um poderia se transfigurar. Tanto é que fala que é comum, né? Por quê? O indivíduo se mostra que realmente ele está vivendo. A gente vai ter aí no futuro, de todos nós, a telepatia, né? Ou seja, a comunicação por pensamento. Então, afinal de contas, o que é meu pensamento em mim, em torno de mim, em torno de nós? O que ele significa? O meu campo de vibração, o meu campo de radiação. E não há irradiação sem a atuação do meu pensamento. Então, o que eu estou irradiando é o meu próprio pensamento. Né? Eu entro na sala, ninguém gosta de mim, porque eu irradio alguma coisa que descontrola alguém, que não bate com alguém. Até eu fico preocupado. Quando eu não agrado a alguém, eu fico, meu Deus do céu, será que fulano olha meio assim comigo porque eu não estou agradando? E por mais que você tente fazer o contrário, o cara não vai com a sua cara. Né? Então, não te topa. Então, a gente fica até meio preocupado. Será que eu não estou fazendo errado? Então, eu tenho que fazer esse questionamento, porque, de repente, é isso que acontece, né? Que a gente não está fazendo por onde também para conquistar o outro, né? E é isso que nós estamos fazendo na socialização, tentar conquistar o outro, conquistar pelo coração, pelo sentimento, né? É uma transfiguração constante de nossa imagem que está retratada hoje, como sisudo, pessoa nervosa, indiferente, né? Então, nós temos que tomar cuidado se nós não estamos realmente transfigurando em torno de nós para que alguém não goste de nós. Né? Então, na volta nossa aí para a casa espírita, nós temos que ficar observando isso mais, né? Se realmente nós estamos no Tabor, né, transfigurando paz, ou nós estamos mantendo uma imagem antiga nossa, insistindo na ideia que nós temos traçado, né? Fisicamente, eu tenho um corpo justamente brilhando o que eu sou, mostrando o que eu sou, né? Então, se eu não procurar melhorar a imagem, a própria minha imagem fica cansativa, fica conteando as pessoas, né? Vocês já tinham pensado nisso? Então, pelo que eu entendi, então, não tem a modificação de células, não, porque ele aparece sobre o corpo, né? O corpo físico está ali, o que modifica mesmo são os fluidos. É o que a gente viu lá no capítulo 14, item 35. Item 39. Hã? Eu voltei lá no 1439, está muito
claro, É isso aí. 39, aliás, 35 é o outro, né? É o 39. Aí ficou E fácil de entender, porque ele aí você esmiuçou. volta lá, você entende melhor. Aham. Não altera, ela Não irradia. altera célula, né? Na realidade, o corpo está ali e essa modificação do fluido sobrepõe ao corpo, né? É. Vamos dizer que as irradiações que nós temos são constituições celulares, organizações em planos, né, do corpo que se tornam aparentes. Eu posso modificar esse campo meu de radiação celular, né? Vamos dizer, que me envolve iluminando, me caracterizando melhor. Certo? Eu posso ser feio aqui, mas eu posso ser bonito. Com essa irradiação, alguém me olhar e ver a beleza que está à volta de mim. Né? Não é a forma material que caracteriza a bela forma, e sim a vibração que nós fazemos do bem que podemos organizá-las fluidicamente. Então, nós dizemos que o homem integral é o homem do físico, né, que nós temos aqui, mas com a nossa naturalidade irradiada, ou seja, aquilo que você pensa em torno de você. Então, por isso que nós vemos, o sujeito é feio, mas ele é bonito. A pessoa é bonita, mas é feia. Tá, viram isso? A A, pessoa é linda, a, mas a Valéria uma fez uma imagem... palestra, ela fez um estudo, eu achei interessante. Até do Quem? Livro dos Espíritos, a Alda Valéria. A Aura. Então, os primeiros 15 minutos que a gente se apresenta, você se mostra como você é fisicamente. A partir daí, quando você começa a conversar, a falar, você já tem uma outra visão da pessoa. Você se apresenta de uma forma diferente de acordo com o seu conteúdo, daquilo que você passa para a pessoa. Modifica. Você estava falando aí de pessoas que você entra, olha e vê que não gostam de você. Se sentassem, né, e começassem a conversar, a sua imagem diante dessa pessoa poderia mudar. Ia falar, nossa, eu pensava, né, me passava uma imagem totalmente diferente. Uma palavra. Uma palavra, né? Uma palavra pode mudar a história, né? E a vibração, às vezes você nem precisa falar nada, você senta perto da pessoa, você tem uma vibração tão boa, um sentimento tão bom em relação a ela, que ela já se sente bem. Mas é uma luta, viu? Porque nós já convivemos outrora e temos a imagem anterior que nós fomos, retratada na memória de cada um dessas relações. Então, quando nós chegamos perto de alguém que já tivemos convivência e já entendemos bem que durante séculos nós convivemos com aquela pessoa daquela forma, aceitar a mudança hoje de alguém é muito difícil. Então, a gente cria resistência para aceitar a pessoa, porque tem uma construção, existe uma origem desse problema. Né? Por isso que é muito difícil você, nos nossos agrupamentos, que já é de fato contínuo de outras vidas, mudar a nossa imagem, criar uma expectativa diferente. Por isso que tem que ser no banho-maria, né? Ou seja, vai ter que ser devagar para chegar lá. Você tem que fazer a sua parte, reconstruir tudo de novo, né? Para ganhar a confiança do outro, para ganhar a estabilidade que o outro tanto gostaria. Mas ele ainda conserva resistência. Por isso que a ordem do perdão é muito difícil,
o indivíduo realmente perdoar de fato. Perdoar de fato, ele tem que realmente se convencer, né? Primeiro convencer a si mesmo, né? Das intenções, das dificuldades alheias, né? Ele tem que se convencer disso, que o outro pode errar. É duro, é ter que mudar a si mesmo. Para dar perdão, você tem que mudar a si mesmo. Não é mudar o outro, né? O outro me perdoou, mas eu não perdoei, né? Então, o outro fez por onde, mas eu não perdoo, eu não esqueço. Quer dizer, então, o perdão tem que mudar a nós mesmos. Então, essa destruição dessa imagem, mesmo que ela hoje no outro seja iluminada, se existe ainda resistência por parte de alguém, muito difícil ainda ele desconstruir o que ele pensa. Muito difícil desconstruir. Pode. Ele pode, no relacionamento com o tempo, dia a dia, na convivência. Por isso que a gente encarna em lar, né? A gente encarna com o esposo, com a esposa, com o filho, justamente para dar um tempo maior, né? Em família, e aquela relação ela ter, de fato, um amolecimento. Vamos dizer, o cascão está duro, então você encarna em família para dissolver o cascão. Dissolver o cascão. Olha o tanto que essa lição nos faz pensar, gente. Não é simplesmente a gente ver um fenômeno aqui. Não é simplesmente, é encaixar isso aqui na nossa vida, na nossa forma de viver. Não, nós estamos retratando aqui apenas um fenômeno de Jesus, que ele não veio para fazer isso. Ele veio para ensinar, ele veio para colocar material para a gente refletir, pensar a nossa própria existência na evolução do espírito. Não só a existência do corpo humano, né, numa existência, mas a existência do espírito. Então, ele falava exatamente para o espírito, para a alma, em transição à celestialidade, né? Celestialidade, né? Vamos dizer assim. E aí, pergunta? Está bom, né? Vamos para o próximo? Daniel, quando a gente está em estado de meditação, a gente muda a expressão, não muda? Porque você vai entrando numa outra faixa vibratória. Até mesmo porque você respira. Agora, por exemplo, nós estamos conversando e ninguém está respirando, né? Tá? O mínimo. Então, quando você entra para fazer uma meditação, né? Geralmente eu faço para dormir ou acordar, né? Lá no cantinho lá, tal. Mas a gente recebe muito mais do universo. É uma coisa assim palpável. Você sente, né? Você tem as percepções de tudo que você está recebendo, de acordo com o seu pensamento. Isso poderia ser uma transfiguração. Quando você Queria dizer que eu estou transfigurando para uma qualidade espiritual, porque eu estou em uma atividade espiritual, não é? Numa meditação? Se você meditar com uma certa constância, até mesmo fora do momento de meditação, você sempre está atuando nesse princípio, quando você tem aquele momento, né, de meditação, de concentração. Então, se você faz isso constantemente, você vai alterando, sim, o seu campo vibratório. Agora, se você só faz isso num certo momento, depois descarrega tudo, aquilo não tem nem efeito, né? Você não vê nem a evoluir, você não está evoluindo a sua meditação. Para evoluir, em ser bom na meditação, como os indianos, né? Como aqueles que já fazem
isso constantemente, a prática. Então, quando você tem isso, você vai acostumando você. Você vai acostumando você. Aí, quando você acostuma ser sempre assim, qualquer hora que te solicitar, você está emanando isso. Agora, se você só faz de vez em quando, isso é igual exercício, né? De caminhada, de qualquer... Se você é um indivíduo só faz uma vez no mês, de vez em quando, não tem efeito nenhum, né? Então, mas se você faz isso de certa forma constante, na palavra que alguém te dirige, numa fala com alguém que te solicita um conselho, mas quando a mulher fala com você, você responde naturalmente, sem agressão, né? Então, você está fazendo isso uma prática de vida, aí você está alterando esse campo vibratório. Agora, se for só um momento para você, corre o risco de ser um momento só do seu bem-estar e não acontecer mais nada do que isso. Então, se existe o egoísmo em nós ainda vigente e só pensamos na nossa estabilidade e o mundo se dane, isso não é meditação. Ele tem que se envolver, ele tem que estar participativo do planeta, das vidas das pessoas, preocupando com as pessoas, porque esse tipo de preocupação, ou seja, preocupação, não gosto nem desse nome, de atividade que a espiritualidade tem para conosco. Então, qual que é o trabalho depois da desencarnação que o espírito tem? Preocupar com os outros, ou seja, ajudar os outros, fazer pelos outros. Quem não estiver fazendo isso aqui, chegar de lá não vai ter trabalho, não vai ter ocupação. Ele só pensou nele e lá não Não tem tem jeito. solução de continuidade. Entendeu? Então, se você tiver mentalização, se você tiver os momentos que, que bate com sua forma de viver, aí eu acho que vai crescendo sim. Por isso que alguns conseguem trabalhar a mentalização, outros não. Porque ele não muda o ritmo da vida dele. Ele não mudou nada. Ele só acha que tem aquele momento, é o momento, e quando vai lá fora, continua sendo a mesma pessoa, agressiva, intolerante, falando de todo mundo, sabe? Então, é isso que gera um conflito. Quer dizer, quando desencarnar, vai ter problema. Ah, mas eu meditava tanto, mas você não se transformou, não adianta. Você Eu tem que medito. procurar eliminar o egoísmo. Né? Eu Sim, entendi, sim. eu entendi aí, porque torna-se um ato isolado para benefício próprio e isso não quer dizer nada. Não, não quer dizer nada mesmo. Então, o indivíduo tem que mudar. Se não mudar, não adianta. Ele adianta, tá? Na próxima ele está melhorzinho um pouquinho. Começando. Eu podia fazer isso tudo dessa vida, né? Acabar e vamos virar essa página. Essa página já está cansativa. O indivíduo, ele vai indo, ele cansa também de ser ruim, ele cansa de fazer o trem errado. Aí ele mesmo nasce dentro dele uma vontade de mudar. Ele cria essa vontade de mudar a sua vida, a sua forma de ver a vida, né? Então, é isso que brilha o espírito dentro e fora, né, do corpo. Vamos dizer assim. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Aí tem esse Tempestade Aplacada, né, que está lá também na sequência. É um caso muito interessante, né? Vamos ler lá. Jesus acorda meio tranquilo e nem assustado ele ficou, né? Vamos lá. Quem lê para nós?
Leia, Mara. Tempestade aplacada. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se a barca de água, eles se viam em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas. E uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é esse que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? Olha, imagina essa cena aí, amado. Imagina Jesus entrando com os discípulos no barco, né? E Jesus vai, dá uma encostadinha e dorme. Aí, de repente, o barco começa a encher de água. Começa a querer afundar. Aquelas tempestades, né? Imagina Jesus acordando, eles foram acordar Jesus para fazer alguma coisa, né? Mestre, nós estamos danados agora, acabou, né? E aí, o que aconteceu? Jesus, é como se fosse aqui, deu uma ordem, né? Às águas, às tempestades, e tudo se acalmou. As pessoas se acalmaram e tudo se acalmou. Como é que nós podemos interpretar isso aqui, gente? Ele fez uma atuação física, é isso? Acredito que sim. O que aconteceu de fato aqui? Como é que ele ordenou? Aí na 46, tem uma leitura, lê para nós, amado, essa 46, que vai abrir um pouquinho. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que não é permitido a nenhum homem exercer. Seja como for, o fato de Jesus dormir tranquilamente durante a tempestade atesta, de sua parte, uma segurança que só se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia se acalmar. O que nós podemos entender? Jesus não estava se acovardando, cochilando enquanto o pau quebrava nas ondas do mar. Ele sabia que aquilo ia passar rapidinho. Por quê? Porque ele tinha o segundo olho, o sétimo sentido, ele sabia de tudo que se passava. Ele que presidia tudo isso. Provavelmente ele provocou essa revoluteação da água para poder dar essa lição para os ocupantes do barco lá. Por que ele foi dormir exatamente quando isso de fato aconteceu?
Eu penso que foi de propósito. Ele queria passar passar esse ensinamento, essa segurança, né, que ele estava sentindo cochilando na hora desse evento, mostra que para ele aquilo ali era do conhecimento dele. E que em breve, Quando ele chama, porque Ele quem queria chamou? Ele queria provar a fé dos discípulos, eu acho. exatamente. Quem que chamou? Quem que chamou para ir para o barco? Jesus. Tá lá, com seus discípulos, tá lá, certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: passemos a outra margem do lago. Vamos atravessar o lago aqui. Por quê? Porque Ele já sabia que as águas estavam, não é que ele provocou, ele já sabia que tinha uma tempestade passageira. Né? Muito provavelmente nós vamos passar lá e vai ter um motivo de realmente de ensinamento, né? Então, ele já sabia que não ia ter risco, estava tranquilo para passar, haveria momentos difíceis e que as pessoas, naquela hora, fossem aprender com alguma coisa. Naquela hora, no 46 aí, ele praticamente dá duas sugestões, né? Uma que tivesse aí uma inteligência sobre as águas, sobre os fatos da natureza, e Jesus chegasse e dava ali uma ordem à natureza, e essa inteligência da natureza e acalmaria, né? Que poderia ser uma hipótese, mas, na verdade, não foi essa que sugeriu, né? Ele sugeriu, de certa forma, que seria essa segunda, né? Que Jesus já tinha preconcebido essa situação, em que, naquela hora, ele já saberia que isso ia se acalmar. Tanto é que ele foi dormir, né? Dormir numa situação dessa, então tirar uma emancipada aqui agora, né? Desse corpo, aí encostou lá para dar uma descansada. E eles acordaram Jesus, né? Sem fé, de certa forma, né? Tanto é que Jesus fala: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé quando atravessa uma situação dessa? Então, é igual nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, cadê a nossa fé? Que tudo pode passar, que tudo pode se resolver. Exatamente. Nós estamos provando nossa fé, porque mostrar que tem fé quando está tudo bem é muito fácil, né? Muito fácil. E nem provamos nada, né? Quando está tudo bem, nós não provamos nada, né? Não, acho que tem, eu falo para nós mesmos, né, Daniel? Porque não tem nem como. Eu conversando com um amigo que é espírita, aí eu falei para ele que tinha dado uma crise de ansiedade, tal. Ele virou para mim assim, de chofre. Eu nem tinha, nunca tinha conversado com ele, aí fui conversar com ele, ele virou e falou assim: sua fé que é muito fraca. Você está passando por isso, a sua fé é muito fraca. Eu olhei assim para ele e fiquei calada, porque só né? O que é ansiedade? É medo. O que é medo? É uma Não saber o que tempestade, pode né? acontecer, né? Nossa ansiedade é uma tempestade, né? Agora, Jesus aqui no caso, ele já tinha o desenho dessa situação em dupla vista. O Perim falou aí o segundo olho, né? Ele teria essa visão todinha Terceiro olho. das condições que tivesse ali, né? Então, ele só fez porque ele conhecia, de fato, tudo o que estava ao seu redor. Ele conhecia cada um dos discípulos, as intenções de cada pessoa que aparecia à sua frente. Ele conseguia ver essa projeção que nós falamos aí da irradiação fluídica
né, no item anterior, né? Então, Jesus conhecia. Eu ficava assim, admirado de ver quando a gente ia lá no Chico. O Chico batia o olho numa pessoa, meu irmão, tal, né? Ia chegando, já sabia, ia falando o que a pessoa precisava, faz isso. Aí você chegava e não falava nada. Eu falei assim... Eu falei, deve ter visto alguma coisa em mim que não foi muito bom, né? Aí você torcia para eu falar, não, vou chegar perto, quem sabe ele fala alguma coisa para mim, né? Aí ele pegava, ficava em silêncio porque a coisa não estava muito boa, né? Isso é igual uma reunião de psicografia, bobagem você perguntar para o médium por que você não recebeu uma mensagem do seu ente querido, por que você não recebeu? Gente, se o indivíduo não pode falar, ele não está bem, como é que ele vai dar uma mensagem? Então, você tem que bater o pino, né, assim, a cabeça sua, e ver que ele não pode falar ainda. Se ele pudesse, ele falaria. Então, tudo acontece na ordem das coisas. É aí que falta a nossa fé. Em Deus, por exemplo, tudo vai acontecer conforme tem que ser. Se você tiver que desencarnar na pandemia, vai desencarnar. Você pode ficar no seu quartinho, pode ficar quietinho no seu quarto, de medo. Porque o medo é o pior problema do homem. Nós falamos isso ontem. É o pior problema que o homem tem. Então, dá insegurança, tira a fé, uma série de coisas. Então, o indivíduo ele fica realmente favorecendo a sua instabilidade, porque ele não crê que tudo vai dar certo. Então, a gente tem que aprender a fazer isso, né? Dizer para nós que tudo está certo, no Pois lugar é, certo. eu assisti aquela passagem ontem do Nosso Lar, para mim foi providencial, porque não é, a gente é espírita e tem medo da morte. Então, igual você falou, eu não vou morrer antes do que foi, né, dentro da minha programação. Se eu fico com medo, eu altero o meu estado, eu baixo a minha imunidade, aí eu fico propensa a adquirir o vírus. Né? Verdade. Exatamente. André, Exatamente. O cara de confiança, o cara que está trabalhando, né, ele está realmente favorecendo o equilíbrio. Quem ia falar aí? Mário? Você disse aí que o medo tira a fé. Na verdade, Tira a fé. você não tira o que você não tem. Tá. Nesse sentido, sim. E se você tem medo, é porque você não tem fé. Então, é o contrário. Né? Porque você não tem jeito de tirar uma fé que não existe. Então, ou seja, a falta de fé que faz com que eu tenha medo de morrer. Então, se eu não tenho, se eu sou um cara igual... Que é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente aqui, por que Jesus não tinha medo? Por que ele foi dormir? Porque ele é um espírito eterno. Se nós tivéssemos essa convicção, nós íamos dormir também. Ou seja, ia dormir com a certeza de que o máximo que podia acontecer, eu afogar e perder meu corpinho. Então, se no dia que nós tivermos essa visão, ou seja, nós nos enxergarmos como espíritos, não tem por que ter medo. O que o vírus pode fazer? Vai matar meu corpinho. Mas eu não estou aqui, não é por causa do corpinho, o corpinho é um instrumento para o meu progresso. Então, se eu tenho medo do vírus, é porque eu não estou usando a oportunidade que eu estou tendo. Ou seja, é por isso que eu tenho medo, ou seja, eu não tenho fé que, a partir do momento que eu morrer, eu vou continuar sendo o mesmo Amaro sem o corpinho que o vírus levou. Então, eu acho que é coisa que... É por isso que Jesus falou, poxa vida, eu vou tirar um cochilo, porque eu sei que... Primeiro, que ele sabia de antemão que não ia ter problema mais sério. Mas que, na pior das hipóteses, o barco ia virar e a gente, quem estava no barco, podia morrer. Mas
que é a morte Mas para eu quem já vive a ligou. eternidade? Ah, E agora da Jesus, quem ia sogra. falar? Eu O falei que medo. elas vão estar em orações. Tudo. É o medo, não é a Morrendo. preservação, é um instinto que nós temos na preservação de nós mesmos. Então, esse medo que a gente tem é para nos preservar, mas o medo em excesso é prejudicial. Nós devemos ter, sim, um pouquinho de medo, porque o medo nos ajuda a nos preservar, a nos cuidarmos. Então, ele é necessário, sim, mas eu acho, né, que ele é necessário para preservar a nós. Mas o medo excessivo é falta de fé. Sim, Você o está medo, Entende lendo, aquele? você tá lendo o Céu e o Inferno, né? ué, É, o medo sem dúvida. O medo, sem dúvida, é um instrumento de defesa, mas a partir do momento que ele mostra que eu não tenho fé, ou seja, tem alguma coisa errada. Porque se eu tiver fé, esse medo vai ser só o suficiente para que eu preserve a minha vida, não que eu sinta medo de morrer. Isso é diferente, né? Então, quando você se preserva, tem os cuidados, né? Racional. Já está racional. Se é racional, você está na fé, raciocinada. Está começando a entender racionalmente. Você não vai deixar se sucumbir porque você é fanático a ponto de achar que você não tem que fazer nada porque Deus faz tudo. Não, você tem que fazer tudo. É o contrário, né? Agora, vai tentar fazer tudo, se não deu, não tenha medo. É essa segurança que você tem que ter, né? A instabilidade sua não pode existir. O fato que se traduz aí por outras palavras, Lúcia, com relação a medo, né? De ordem instintiva, de proteção, né? É que o homem tem, sim, né? As condições, até o pássaro, ele se livra da morte, ele procura se livrar da morte. Os animais são de ordem instintiva. E instinto vem de Deus. Então, quer dizer, todos nós temos em nós as condições evolutivas, então, as condições divinas, ou seja, os impulsos divinos que nós temos, que vêm de Deus, se caracterizam por instintos, se caracterizam por formas de viver, né? Isso é a natureza presente em nós. Então, isso faz com que nós estejamos bem daquela forma e nós não queremos sair desse bem que nós estamos, né? Então, a segurança que a vida nos dá. Pode reparar que quando vai se matar o gado, né, direcionados à matança, eles resistem, eles querem voltar, né? Eles resistem. Seria esse medo? É um instinto divino tentando a proteção, porque racionalmente eles não sabem que ali é a morte, mas pressentem-na pelo instinto. Então, a gente separando aí, esse medo não seria a insegurança que o homem tem de vida, e sim uma preservação de vida. Então, o que o Amaro falou, a gente vai ter uma condição de sobrevivência. Oi? Falou tudo. É por aí. O instinto é a preservação da vida, né? Instinto e é a presença de Deus. Exato. Agora, diferente diferente da racionalidade, que é a fé raciocinada, né? Exato. Eu tenho fé, muita fé em Jesus, em Deus. Então, eu não vou vacinar, não, porque Deus vai cuidar de mim. Muitos colocam Deus como seu servidor, como seu servo. Não, Jesus cuida de mim 24 horas, eu vou preocupar por quê? Por que eu vou ter que pôr máscara? Por que eu vou ter que
que caminhar É fanatismo. caminhar nos protocolos. Isso não é fé, isso é fanatismo. Isso é loucura. Todo fanatismo é uma espécie de loucura. É Exatamente. a pessoa está fora do contexto. Nós estamos evoluindo, já passamos a conhecer muito, a ciência anda junto de nós, né? E o homem colaborando consigo mesmo, nas suas descobertas, nas suas interpretações, olha o tanto que exige de nós mesmos um comportamento, né? Então, olha, Deus nos deu todas as condições, nos dá sempre as condições, e ainda nos dá proteção, misericórdia, através do instinto, das nossas vidas. Então, todos nós temos um direcionamento. Deus não deixa ninguém sem esse direcionamento, né? Mas você tem que ter sua parte, que é parte da evolução, senão eu teria criado você já perfeito. Você não precisa fazer nada, não, você já é perfeito. Para que você vai passar pelo aprendizado, né? Qual que é o mérito que a gente teria? Então, não teria nem sentido a vida se não existisse a sua contribuição, a sua evolução, né? Então, por isso que é importante a gente, nesse momento, estar pensando assim. Então, essas tempestades que são contidas na pandemia, em qualquer momento que nós estamos, depende muito da nossa fé, depende da confiança. Eu sou corajoso. Não, você tem que ter a coragem, que é o oposto do medo. É o oposto do medo. Mas só que essa coragem, ela tem que ter racionalidade, ela tem que ser racional. Você não pode fazer alguma coisa que esteja fora das condições suas de sobrevivência, né? Então, você vai pular a uma altura de 100 metros num rio para salvar alguém que está lá embaixo, 100 metros. É suicídio, né? Não tem sentido. Agora, se você está à margem de um rio, fulano caiu, né? Você tem obrigação de tentar salvar, porque está na sua condição de fazer, né? Eu não sei nadar, então morre aí, pô. Você não faz nada. Não, eu vou te salvar, não, porque eu não sei nadar, você vai morrer, né? Não, você vai ter que fazer alguma coisa. Você foi pescar, agora você se vira. Para que você está lá? Né? Se você foi, você tem que fazer alguma coisa. Então, depende muito de nós, das nossas condições, oportunidades, né? Porque senão vai ser nos cobrado. E a consciência que nos cobra, eu podia ter feito alguma coisa. Isso dói, isso dói. Eu podia ter feito a caridade. Eu podia ter feito alguma coisa nessa pandemia. Eu podia ter ajudado alguém. Passou a pandemia e às vezes a gente não fez, né? Foi uma oportunidade? Foi. O que eu podia ter feito? Eu não fui nem procurar a oportunidade. Então, eu acho que isso vai depender para aquele detalhe da transfiguração, do brilho nosso, vai depender dessas ações também. Não é só sentar de joelho, né, no seu quarto e começar a orar. Eu vou mentalizar, cruzar as pernas no chão e a gente mentalizar, né? Isso não. Se você não tiver comportamento, né, de vida compartilhada, isso nada valerá. Tá aí a nossa psicóloga aí que pode falar, né, Flavinha? Isso não vai adiantar, né? Não adianta. Então, isso aí, o nosso tempo já foi, né, colegas? É rapidinho, né? Nós vamos falar sobre as bodas de Canaã e depois ainda a multiplicação dos pães. Semana que vem. Tá bom? Então,
vamos fechando, então. Vamos agradecer. Obrigado, Flávia. Obrigado, Lúcia, Amaro, presenças. Vamos lá. Laércio, Perim, Leila, Carol.